Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Arbor Capital, uma gestora brasileira que investe em ações offshore, buscando boas empresas, em especial aquelas do setor de tecnologia. Nós entrevistamos Leonardo Otero, que é o sócio fundador e gestor dos fundos da Arbor. Busque entender o que faz um gestor value investing a entrar e sair de uma empresa. Deixe aqui nos comentários se você gostaria de ter em seu portfólio as principais empresas do mundo. Um bom vídeo, um abraço! Olá, sejam muito bem-vindos ao Liberta Play. Hoje, 2 de agosto de 2022, estamos ainda no primeiro dia de Expert e agora estamos aqui mudando um pouquinho do assunto, falando de mercados internacionais. Eu estou com o Léo, da Arbor Capital, gestor de um fundo de ações globais, né? E vai falar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência, contar um pouquinho da Arbor e também falar das principais ações do fundo. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Então, eu fundei a Arbor em 2014. Eu estou há 12 anos no mercado. Quando eu comecei trabalhando como sócio em alguns fundos de ação, Legal. Em 2014 eu percebi que o mercado de investimento no exterior era pouco atendido pelas gestoras brasileiras. Verdade. Hoje é comum você ver muitas gestoras focadas em renda variável, ações brasileiras e muitos fundos multimercados. Mas a gente viu que tinham poucas assets focadas no mercado internacional. E quando você olha, principalmente a Bolsa Americana, é uma bolsa que tem um histórico de resultado muito bom, né? Economias pujantes que respeitam o acionista minoritário, a gente acredita muito. Aí eu fundei em 2014 a Arbor. A Arbor hoje vai completar 9 anos em março do ano que vem, então já 9 tenho... anos já, pô. Um tempo de história já. Exato. Daqui a um ano a gente está... Nem parece, assim, parece que a gente começou há pouco tempo, como o tempo passa rápido. Mas estamos bastante animados, hoje a gente está com um pouquinho menos de 400 milhões sobre gestão. A gente tem uma estratégia única, que é foco em empresas internacionais, filosofia value investor de longo prazo. Todas as decisões que a gente toma na Arbor são focadas em cenários de 5 anos. A carteira normalmente tem por volta de 15 papéis. As top 5 são por volta de 70% do fundo. Legal. Normalmente a gente é 100% investido. A gente é incomum a gente fazer market timing. A gente acredita que investir em boas empresas com foco no longo prazo é uma estratégia vencedora. O fundo acumula uma rentabilidade histórica nesses 8 anos e pouco de por volta de 19% ao ano. Então a gente está bem satisfeito com a rentabilidade. E até falando um pouquinho, né, do cenário, a gente está bem animado. Eu acho que esse ano de 2022 ele começou muito volátil, o pessoal com muito medo da alta de juros. Acho que a gente vai abordar um pouco esse tema daqui a pouco. E a guerra, eu acho que acabou criando uma situação onde a gente teve realizações muito grandes na bolsa lá fora. Então, quando eu olho o fundo nos últimos 8 anos, eu acho que poucas as vezes a gente via papéis de negócios sólidos, como o Google, por exemplo, que é a nossa maior posição, com retorno tão atrativo. Boa. Então estamos no momento... Vamos dar um passinho atrás aqui para explicar um conceito importante, Léo. Legal. Quando a gente fala em ações, a gente tem várias abordagens, né, para definir uma carteira, né? Tu comentou que o fundo geralmente é 100% alocado, ou grande parte do tempo isso, né? Porque vocês não fazem market timing, né? Essa é a palavra que tu usou. Só para contextualizar, market timing é tentar a gente... tentando ser bem preciso, adivinhar o momento certo de compra e venda. O que, de fato, é bastante difícil, né? É bem difícil. E até estatisticamente, né, há estudos que mostram que a eficácia disso é até negativa. Porque você tem um custo, né, para tentar descobrir esse momento ideal de compra e venda, e muitas vezes esse custo acaba sendo até maior do que o nível de acerto que se tem. Então, realmente não é tão justificável assim esse market timing, né? E tu falou outra palavra bastante importante, que é value investor, né? Value investor nada mais é do que aquele investidor que segue a filosofia Benjamin Graham, Warren Buffett, enfim, que busca entender o valor intrínseco de uma empresa, entendendo se o valor a mercado é menor do que o valor intrínseco, o quão menor é e o quanto ele pode ganhar de dinheiro investindo nessa empresa, né? Então, dado esse disclaimer ali,
conta um pouquinho pra gente ali, quando vocês vão olhar uma empresa, né? Você falou da Google, por exemplo. Sim. Né? O que é plausível se esperar de retorno? É 15%? É os 19% que tu comentou, que Sim. é o CAGR aí do fundo? Enfim, qual é o número que vocês já tinham? Puta, agora isso aqui eu acho que tá valendo a pena eu olhar Legal. com mais detalhe. Não, ótima pergunta. Por mais que o nosso fundo seja de ações, a gente gosta de pensar em retorno absoluto. Então, para toda ação que a gente investe, a gente quer no mínimo ter 15% ao ano de retorno. Então, toda posição que a gente tem no fundo, a gente acha que tem no mínimo 15% ao ano. Entendi. Hoje em dia, como o mercado realizou, né, você fala, mas por que o fundo tem um retorno maior do que 15% nos últimos 8 anos? Porque 15% é o mínimo, né? Então, quando eu olho para frente, hoje, né, pensando nos preços hoje é dia 2 de agosto, né? 2 de agosto, eu vejo o fundo de forma agregada com retorno superior a 20% ao ano, pensando em janelas de 5 anos. Então, você comentou do market time. A gente parte do princípio que a gente, na Arbor, não sabe cronometrar o mercado, né? Eu acho muito difícil alguém adivinhar, por exemplo, que vai ter uma guerra ou não vai, ou que a China vai fazer um estímulo monetário ou não vai. Então, o que a gente faz é uma abordagem até um pouco mais simples, que é olhar o que a empresa faz, qual que é a vantagem competitiva da empresa, quais são os drivers de valor, né, de crescimento para os próximos 5 anos. Sim. E comprar quando a gente acha que está mais barato, né? A dispersão de preço e valor. Então, hoje a gente... Pelo menos 15% é o número. Pelo menos 15%. A gente gosta de dividir nosso portfólio em 85% do fundo normalmente está em negócios previsíveis, super sólidos, com retorno bastante atrativo. E os outros 15% estão em negócios talvez um pouquinho mais arriscados, mas com potencial enorme de geração de valor. Entendi. Então, nesses 15%, a nossa taxa mínima de retorno é bem superior aos 15%. Legal. Mas no core do portfólio, a gente busca no mínimo 15%. E hoje em dia, a gente acha que negócios super sólidos estão com retornos muito altos. Então, é um momento que a gente está bem confortável com o fundo, assim, a gente está bem animado. Boa. Então vocês fazem não só uma diversificação assim de empresas, setores, mas também como uma diversificação entre níveis de riscos das companhias, né? Buscando mais retorno naquelas empresas que vocês entendem que tem um valor mais na perpetuidade, vamos colocar assim, né? Que não tem que se comprovar como gestão, né? Exatamente. Bem legal, bem legal. Bom, em outro ponto que eu queria comentar a gente fala muito hoje, né, de que o ambiente macro está bastante desafiador, né? A gente já viu aqui, né, nas nossas trilhas educacionais, que sempre quando os juros sobem, em tese, isso deveria colocar a bolsa para baixo. Sim. E a gente está vendo num ambiente que ainda os juros está subindo lá fora, né? A gente viu semana passada mais um hike de 75 bips, né? E a gente deve ver pelo menos mais um de 50 ou eventualmente até mais, né? Chegando aí em 13,5 mais ao longo até o final do ano. Há quem diga que esse vai ser o teto, há quem diga que pode chegar a 4, enfim, tem uma discussão em relação a isso. O fato independente se for 13,5, 4, os juros ainda vai crescer, vai subir um pouquinho mais, né? Como que tu vê isso, né? Em termos de preço, eu imagino que seja um cenário ainda que pode ter uma correção, mas em termos microeconômicos das companhias, né? Acho que esse cenário recessivo vai impactar nos números das empresas? Sim. Não, sem dúvida é muito importante. Assim, a Arbor, como todo investidor fundamentalista, a gente olha mais o micro do que o macro, mas a gente, sem dúvida, tá antenado às principais discussões macro. Mas eu acho que se a gente pensa na história de uma empresa, é normal que ela viva momentos bons e momentos ruins macroeconômicos. Parte da nossa filosofia é buscar negócios que tenham crescimento, motores internos de crescimento. Legal. Então, por exemplo, o crescimento do Google, que é a nossa maior posição, ele é um pouco afetado se o PIB cresce 3% ou se ele tem uma recessão, mas o grande motor de crescimento do Google é a mudança da propaganda impressa, a propaganda na TV, para a propaganda digital. Entendi. Então a gente brinca que os nossos negócios têm crescimentos idiosincráticos. Então, trazendo um pouco... essa é uma trajetória de longo prazo, assim, né? Independente de juros subir ou cair, a gente vai migrar de uma
mídia, como você falou, de televisão para uma mídia mais de web, Exatamente. né? E uma outra posição importante do fundo é a Microsoft. A Microsoft é uma empresa que todo mundo conhece, Sim. super sólida, mas por incrível que pareça, por maior que ela seja, essa mudança dos gastos das corporações em servidores próprios para servidores na nuvem ainda está no início. Hoje, menos de 30% do CAPEX das empresas está feito através da cloud. Então, a gente vê uma avenida potencial muito grande. longa de crescimento. No curtíssimo prazo, esses riscos macroeconômicos, eles impactam, Sim. mas nada que mude a nossa decisão de forma fundamental. Legal. A gente considera, mas eu acho que o nosso fundo vai performar bem, independente do cenário macro, mas é claro que no curto prazo, principalmente a discussão de juros, que os juros ele sim afeta muito o preço das ações, ele tende a, se o juros subir mais do que o esperado, a bolsa deveria performar um pouquinho pior do que se ele subir menos do que o esperado. Mas no caso de Google, por exemplo, a gente espera 20% de retorno. Então, se os juros é 4%, ou 5%, ou 3%, no longo prazo, o alfa que eu tenho para os juros continua sendo muito alto. Então, Alfa para Google. O alfa para Google, exatamente. Bom, tu falou então Google, falou em Microsoft. Vocês investem só em tecnologia ou não necessariamente? A gente gosta muito de crescimentos idiosincráticos. A gente acredita que é muito importante uma empresa crescer no longo prazo para ela se valorizar. E o lugar onde a gente mais encontra essas histórias de crescimento são nas empresas de tecnologia, porque são as empresas que estão ganhando market share. Em muitos casos, no fundo, eles têm essa característica. São indústrias que, de forma agregada, não crescem, Sim. mas de forma individual crescem. Entendi. Pode ser por exemplo, uma fintech disruptando o banco, ou o Google disruptando a TV. Então, são negócios que crescem. Eu acho que quando você tem um negócio que não tem uma perspectiva de crescimento, o macro, ele realmente começa... Afeta mais. Afeta mais, exatamente. Entendi. Bom, um outro ponto ali que eu queria comentar é o seguinte. Também existe uma máxima no mercado, assim, que empresas de tecnologia são mais afetadas pela taxa de juros por ter o seu valor na perpetuidade. E eu já falo que eu não concordo muito com isso, né, para adiantar aqui. Até porque o que é afetado, né, por esse motivo de ter o seu valor na perpetuidade é porque as empresas não dão tanto resultado no presente, né? Então o seu fluxo de caixa acaba sendo extremamente longos e o valor da companhia está na perpetuidade. Se eu tenho um valor na perpetuidade, juros subindo, o valor presente, esse impacto é muito grande. Mas companhias como Google, Alphabet, Microsoft, elas dão muitos resultados, né? Então não são tão impactadas como com essa, vamos dizer assim, standardização de que a tecnologia é impactada por juros, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe uma analogia, na minha opinião, que não está correta, que o investidor em empresas de tecnologia, empresas de crescimento, ele meio que não faz matemática. Exato. Não é o caso. A gente conhece muito bem todas a disciplina de matemática financeira, a gente entende esses comportamentos. Sim. Mas quando se fala de empresas de tecnologia, acaba sendo uma palavra um pouco abrangente, né? Eu acho que hoje em dia eu brinco que tecnologia daqui a 10, 20 anos vai ser igual a eletricidade. Toda empresa vai usar tecnologia. Então, impossível não ter, né? É impossível não ter. Então, acho que com o tempo essa característica pode até, esse termo, acho que pode até se perder. Entendi. E vão virar empresas eficientes. Tá. Mas sim, algumas empresas sofrem mais, mas normalmente não são as empresas que estão no fundo. A gente busca negócios que tenham lucratividade comprovada, que eu consiga ver o valor, né? A gente brinca que a gente não perdeu a calculadora, né? Boa. Bom, e além de Alphabet e Google, né? E Microsoft, quais são as outras principais posições aí do fundo de vocês? Legal. A gente tem posição em Visa e Mastercard. Legal. Que são empresas, fenomenais. Acho que são as empresas com maior retorno sobre capital e maior super margem. Resilientes. Super resilientes. São empresas que eu brinco que são NTNBs, né? O crescimento da Visa e da Mastercard está totalmente indexado à inflação. Sim. Então, no momento como esse, como o pessoal está um pouquinho mais com medo da inflação, isso é algo que pontua a favor. E não tem pressão de inflação nos custos delas? Tem pressão, mas, por exemplo, a margem EBIT da Visa é 70%. Então, ela tem uma Muito lucratividade grande, né? tão alta que a gente acha que ela está muito confortável
para repassar. Sim. Outra posição que a gente é muito animado, que é Universal Music, que é a principal gravadora e editora de música. Legal. A gente é muito otimista com a indústria de música como um todo. Eu acho que a indústria da música foi a indústria que mais sofreu com a tecnologia. A primeira leva da tecnologia foi a pirataria. E ela praticamente acabou com essas empresas. O casar, aquelas coisas da vida lá atrás, né? Exatamente. Mas hoje Sim. em dia, com o YouTube, com o TikTok, com o Spotify, Pois é, acabam sendo concorrentes, né? O Spotify e o Universal, por exemplo. Na verdade, não. O Spotify, ele vende o conteúdo da Universal. Legal. Então, o Universal Music também é uma posição da Europa que a gente está bem animado. Então vocês não investem só nos Estados Unidos, por exemplo. Não. É global mesmo, né? O fundo é global, a gente não tem restrição geográfica, mas a gente tem um viés. A gente prefere países que juntem algumas características. Entendi. Historicamente, os Estados Unidos foi sim o maior percentual do fundo, mas a gente fez investimentos excelentes, por exemplo, no Sudeste Asiático, na Europa também. Legal. Bom, e outra coisa que eu queria perguntar é como é fazer o acompanhamento de empresas que estão geograficamente distantes de ti, né? Porque o analista fundamentalista, ele muitas vezes acaba entendendo no detalhe, de fato, a empresa, né? Concorrente, fornecedor, até funcionário, cliente, enfim. E essa distância, ela prejudica de não estar perto ou até, vamos dizer assim, melhora o nível de busca que vocês têm que ter da empresa, e até por olhar um certo nível de distância, vocês conseguem perceber coisas que o cara às vezes está tão perto não consegue né, olhar. Eu acho que a questão da distância geográfica, hoje em dia, ela é pouco relevante, na minha opinião. Sim. Porque a informação ela é em tempo real. E as empresas na Europa, nos Estados Unidos, elas têm um comprometimento a fornecer as informações de forma igual para todos os investidores, que eu, sinceramente, não vejo a gente, estando aqui no Brasil, como uma desvantagem. Entendi. Eu diria até que, se você olhar os principais gestores de ações do mundo hoje, eles não estão em Nova York. Muitos estão na Ásia, muitos estão na Europa. Então, assim, eu acho que até o Warren Buffett, né, eu acho que ele prova, ele é uma exceção. É verdade. Mas ele prova um pouco. Eu acho que eu gosto de sempre separar o trabalho de um gestor entre informação, capacidade analítica e temperamento em momentos adversos, né? Eu acho que a informação hoje em dia ela é praticamente unânime. Talvez o trabalho do gestor hoje é saber filtrar, né, o que é informação e o que é ruído, né? Boa. Então eu acho que a gente estando aqui às vezes até ajuda. Não, legal. Bom, outra coisa que eu queria te perguntar é, você trabalha eventualmente com marcas até muito mais famosas, né, do que a gente aqui Brasil olhando para empresas brasileiras, né? Porque a gente vai olhar eventualmente para a Transmissora Paulista. Enfim, são empresas que a gente às vezes sabe, o ticker, mas não sabe nada da companhia, né, em termos assim, os ativos, né, de fato, a gente não enxerga ela no dia a dia, né? Você acha que assim, você vê uma publicidade tão grande da companhia, às vezes acaba te induzindo a ter algum nível de viés por gostar do produto, né? E não diferenciar produto e empresa, né? No caso de Apple, por exemplo. Tem gente que é Apple maníaco, né? Tem Apple Watch, AirPod, iPhone, MacBook, tem tudo da Apple. E diz, vou comprar Apple por isso. Mas, eventualmente, são decisões diferentes que vão ser pautadas ali, né? Como é que é isso no teu dia a dia? Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito relevante, mas eu vejo isso até como uma forma positiva. Por exemplo, o próprio Warren Buffett e o Peter Lynch, que são investidores muito famosos, do Warren Buffett até hoje, o Peter Lynch, principalmente na década de 80, são dois investidores que investem muito em empresas de consumidor, em marcas, e eles até pregam que um cidadão deveria usar a sua habilidade do dia a dia, ou porque você trabalha em determinado setor, como um ativo para sua tomada de decisão sobre a empresa. Então, mas eu concordo sim que às vezes você confunde, né? Você gostar do produto com você gostar do investimento, né? É muito importante saber o que você está fazendo, né? Se você gosta do produto ou você gosta da ação. Boa. Bom, citou aqui dois magos, aí pelo menos, né, da filosofia de Value Investing. E o Warren Buffett, especialmente, ele fala que a gente tem que investir numa ação assim como um cristão escolhe a sua esposa, né? Em tese, para sempre, né?
qual é o tempo médio que vocês ficam alocados em cada um dos papéis, né? E Legal. porque para Graham não é bem assim, né? Ele não acha que tem que ser para sempre, né? Ele tem a questão da margem de segurança, né? E é atingido ou diminuindo essa margem, a gente tem que de fato se desfazer do Sem papel, dúvida. né? Como é que é a filosofia de você nesse aspecto? A gente, o fundo tem 8 anos e o Google, ele é a maior posição desde que o fundo abriu. Aham. Então a gente tem várias empresas que estão no fundo há mais de 5 anos. Hoje, se eu olho o fundo de uma forma ponderada, em média a gente está investido há 4 ou 5 anos. Então realmente a gente investe a longo prazo, mas eu não acho que isso precisa ser uma variável que você otimiza, sabe? Eu acho Entendi. que precisa ser uma consequência das oportunidades. Então a gente Boa. não é dogmático em achar que só o que a gente faz funciona. Eu acho que o que é fascinante no mercado de investimento é que você tem gestores fazendo coisas opostas, diferentes e dando certo, né? Legal. Então, no nosso caso, a gente só escolheu uma filosofia que combina com nossa personalidade. Entendi. Então, normalmente a gente carrega, mas aconteceu alguns casos da ação se valorizar tanto que a gente vendeu. Eu acho que no final do dia, o conceito mais importante é você não confundir, né? Uma ação subir com você tá certo. Se o negócio passa do valor intrínseco, né? Perfeito. Você precisa ter disciplina em vender. E Perfeito. é muito difícil, né? Com Comprar uma certeza. ação caindo é difícil e vender uma ação subindo é difícil, né? É. Por mais que seja o óbvio, né? É difícil. O psicológico manda o contrário, né? Bom, você falou também ali a respeito de Microsoft e terceirização para nuvem, vamos dizer assim, né? De softwares. Mas a Amazon também faz isso, né? Inclusive a AWS é uma das maiores do setor, né? Por que não a Amazon em vez de Microsoft, por exemplo? A gente também tem a Amazon. Ah, legal. A nossa maior posição é Google, Microsoft e a Amazon é uma posição importante. Você está correto. A Amazon ela é líder de market share nessa parte de infraestrutura na nuvem. Sim. Mas além dessa parte de infraestrutura na nuvem, a Microsoft ela é muito forte no que chamam de SaaS, que é um conceito um pouquinho diferente, mas o principal produto da Microsoft, além da infraestrutura na nuvem que chama Azure, é o Office, né? Então, o Word, PowerPoint, o Excel Sim. é um produtaço e o Windows. Então, Ninguém vive sem o Office hoje, ninguém trabalha sem o Office. Né? e o Windows também é 90% de Exato. mercado. Então, quando eu olho a Microsoft de uma forma... o consolidado da Microsoft é muito maior do que a Amazon em software. Sim. E se eu entendi. faço o valuation da Microsoft, ela é uma ação muito mais barata do que a Amazon. Legal. Então, Bom por que ponto. eu tenho a Amazon? Porque eu acho que o crescimento do AWS vai ser tão grande que ele vai justificar esse valuation. Sim. Mas eu tenho mais Microsoft porque eu acho que ela é mais descontada. E o que eu acho legal de Microsoft também é que eles conseguiram capturar, né, transformar o hardware em software, né? Porque, por exemplo, o Office há não sei quanto tempo atrás, aqui eu chutaria uma data, o Office era um hardware, né? Você tinha que comprar o CD, instalar na Exatamente. sua máquina e depois ele ficava em desuso, desatualizado. Hoje é o 365 que ele é atualizado, né? Paga por Conforme, mês ali, exato, conforme a atualização da máquina. Então, conseguiram transformar o hardware em software muito ligado com essa tendência, né, de, enfim, ter um mercado mais up-to-date, enfim, e diminuir, né, de fato, o físico e passar tudo para a nuvem, né? Então, uma empresa que, de certa forma, se mostra numa capacidade adaptativa Exatamente. bastante grande, né? Você vê no caso do Office, por exemplo, por volta de 400 milhões de pessoas pagam todo mês para usar o Office 365. Você pode pensar, 400 milhões é muita gente, e é muita gente. Sim. Mas também pode pensar, só 400 milhões, né, quando você pensa que ele tem market share de 90% em desktop e tem 7 ponto. milhões de pessoas do mundo, a gente vê uma jornada de crescimento muito, muito grande para o Office, para o Windows e para o Azure, né? Então, e é uma empresa que está negociando num múltiplo super razoável, 24 vezes lucro, não é alavancada, a receita é em dólar, tem 100 bi de lucro. Então, a gente brinca, é um bond AAA, né? Mas nesse caso é um equity AAA. Uhum. Então E um outro ponto relevante dessa transformação é que quando você vende o hardware, você tem a receita em D0. Então, até você vender de novo, você não tem receita. Exato. E quando a gente faz desse modelo 365, você tem a receita recorrente. Então, para a empresa, fica muito mais previsível ali, o fluxo de caixa dela, né? Então, isso melhora também bastante a saúde financeira dela, né? Muito. Ela ganha muito mais dinheiro com o cliente ao longo da vida do cliente. Sim. O conceito de lifetime value, Exato. que é um conceito
é um pouco novo, mas é exatamente o que você falou. No passado, as empresas de software, o modelo de negócio delas era vender o software de forma mais cara possível, porque provavelmente ele vai usar para sempre esse software. Entendi. Agora é um negócio recorrente, mas quando você vê o quanto o cliente deixa ao longo da vida dele, né? e o negócio é mais previsível, mais lucrativo. Então é um negócio assim que a gente adora. Boa. Não, legal. E, Léo, um outro ponto. Dado todo esse entendimento que a gente já tem do teu negócio, do teu modelo de gestão, vocês nunca vão olhar para empresas no Brasil ou vocês também olhariam para empresas no Brasil? O nosso fundo ele poderia investir no Brasil, mas nos últimos 8 anos a gente investe mais de 90% fora do Brasil. E o que a gente fala é que a gente tem a geografia não como a variável central. Ah, não, meu fundo é só Brasil. É uma variável que a gente leva em consideração, mas ela é secundária. Entendi. Então, na hipótese do Brasil ficar muito descontado, a gente sim poderia ter uma exposição maior ao Brasil. Um conceito legal assim do nosso fundo quando você investe, por exemplo, numa empresa em dólar, você está dolarizando o teu patrimônio. Certo. Mas o nosso fundo ele é hedgeado. Bom então, ponto. no momento que eu faço o hedge desse investimento fora, eu consigo me apropriar de 80% do CDI. Então, em momentos como o CDI alto, assim, o nosso fundo ele é ainda mais interessante. Que eu brinco que, se as ações não subirem, eu ganhei com 10% 10%. Então, se eu fizesse uma estratégia Brasil only, eu não teria esses 10%. Bom ponto. A Bovespa tem que outperformar o Google em 10% para valer a pena. Então, tudo isso para dizer que eu acho que o Brasil, acho que o retorno prospectivo é maior lá fora. Um dos motivos é que os juros aqui é muito alto. Boa. E um outro ponto que eu queria perguntar para ti mercados muito inovadores, polos de inovação. Israel, por exemplo, tem um polo de inovação importante. E eu diria que até a própria China já está agora, né, com os super apps da vida lá, inovando bastante, né? Vocês olham para esses dois mercados também? Já tiveram posição? Tem posição? Conta pra gente um pouquinho. A gente olha, Ásia a gente investiu durante muito tempo. A China, como você colocou, eu acho que quando se fala em consumer internet, né, são empresas que vendem para o consumidor final, eu diria que talvez a China seja a região mais inovadora do mundo, mais até que os Estados Unidos. A gente investiu muito na China em 2016, 2017, 2019. Hoje em dia a gente não tem exposição à China, porque eu acho que o governo ele se mostrou um pouquinho mais imprevisível do que a gente imaginava do ponto de vista de regulação. Sim. E no caso de Israel, sim, a gente acompanha. Israel, por exemplo, é um polo muito forte de cibersegurança, que é uma das áreas que mais crescem, mas ainda não existem tantas empresas listadas. As empresas de Israel ainda são do Venture Capital, mas com certeza é um dos polos. Eu diria que é Estados Unidos, Ásia e talvez Alemanha e Israel, acho que são os polos de inovação. Boa. Léo, tá excelente nossa conversa, a gente precisa encaminhar aqui para os nossos finalmente. Então, assim, microfone aberto para ti, para dar as considerações finais. E eu gostaria que tu pontuasse uma tendência de longo prazo. Né, a gente falou aqui de terceirização de softwares, por exemplo, né, colocando software na nuvem. Não sei nem se terceirização é a palavra certa, mas enfim. Eu também né? não, mas é fácil de entender. Pode entender, né? Acabamos de falar de cybersecurity também. Tem algum outro tema que você acha que vai dominar, né, os mercados e as empresas daqui a um tempo? Eu acho que e-commerce, a gente brinca, é uma tendência inevitável. Sim. Eu acho que a Amazon, parte da nossa tese é essa. O varejo ainda está por volta de 15% online. Eu acho que é inevitável que daqui a 10, 20 anos ele seja a maioria do comércio. Legal. Mas aí a dificuldade do investidor é ver se isso já não está precificado nas ações. Perfeito. Mas como tendência isolada, eu acho que o e-commerce é a maior de todas, eu diria. Legal. Léo, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Cara, tivemos um excelente tempo, falamos de um produto minimamente diferente do que a gente vê normalmente na plataforma da XP. Então, procure lá Arbor Global Equities, né? É um fundo redeado, como o Léo falou, investe nas principais companhias do mundo e tem o carrego, né, do cupom cambial, que é quase um CDI, 80% do CDI, que já beneficia diretamente o investidor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Nos vemos no próximo vídeo.
Um abraço. Tchau. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!